Vamos lá. Tô ao vivo, ao vivaço. Tô tentando ajustar aqui porque não tá fácil, hein? Não tá fácil. Estúdio novo, tudo diferente. Mas a gente tá aqui, ó. Firmes e fortes, nem tão firmes, nem tão fortes, mas a gente tá aqui. É isso que importa. A gente começar a nossa live. Tomar um pouquinho de água aqui, tá calor, gente. Poxa, pintei a parede de azul pra ficar tão bonito, é tão pequenininho. O espaço aqui é tão pequenininho, o escritório, bem menor que o escritório que eu tinha em Campinas. Mas o importante é que a gente tá aqui, tá com vocês. Isso aqui é o que importa, na verdade. Isso é o que importa, então a gente vai fazer a nossa live aqui, diretamente do Rio de Janeiro. Já tô muito instalada. Parece que tá meio bagunçado assim, mas não tá não, tá? Não está bagunçado. Não está bagunçado de jeito nenhum. Estamos com um problema aqui do YouTube, a gente não tá conseguindo entrar ao vivo, mas a gente consegue uma hora. Vamos lá, a gente tá tentando. Essa coisa do online não é fácil, não. Estamos tentando aqui. Vamos ver se o pessoal do YouTube consegue assistir, porque hoje o dia foi assim, tentar entrar ao vivo aqui para passar um conteúdo para vocês, que é um conteúdo sempre, né, muito importante. E o de hoje a gente vai falar sobre o profissionalismo que encanta. Será que encanta mesmo? Sim, encanta. Posso garantir para vocês que todo profissional, ele volta, né? Ele é recomendado, por quê? Porque ele encanta o cliente. Agora, onde a gente começa, né? A gente vai do uniforme à entrega final. Será que isso é tão importante mesmo? Será que esse uniforme é extremamente importante? Sim, gente. Ele é importantíssimo. O uniforme, ele é absolutamente importante. Por quê? Porque um profissional... Chegamos no YouTube. Porque um profissional, ele precisa estar uniformizado. Para dizer, né, olha, tô aqui, represento uma empresa, visto literalmente uma camisa, e é por isso que a gente vai falar do profissionalismo que encanta, do uniforme à entrega final. Então vamos começar agora, depois que todo mundo já conseguiu, né? Todo mundo já conseguiu entrar, espero realmente que todo mundo consiga hoje, inclusive o pessoal que está aqui no YouTube me assistindo. Vamos deixar um recado aqui. Muita gente me pergunta, Célia, como é que eu faço, né, para aprender com você? Você dá dicas? Tenho muitas dicas, muitas lives, todas gravadas no YouTube. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações, né, manda um coraçãozinho lá no YouTube e também no Instagram, aqui no TikTok. Todos são muito bem-vindos e esse conteúdo é para todos vocês, tá? Todos vocês que precisam aprender a se tornar o quê? Um profissional de renome, um profissional capacitado. É importantíssimo que a gente aprenda a se tornar esse profissional. Bom, vamos lá, né? O que a gente vai falar hoje nessa live? A gente vai falar sobre limpeza. A limpeza, gente, vai muito, mas muito além do que você possa imaginar. Não é só passar paninho, não é só a dona de casa, não é só a faxineira, personal cleaner, não é a diarista, a mensalista, não é só isso, né? Vai muito além de limpar muito bem, de ser uma especialista, de gostar muito do que faz. Agora, como é que a gente transforma um simples espaço numa experiência inesquecível para esse cliente? Como é que a gente faz isso? Será que você que está aí do outro lado, você sabe? Fala para mim, qual que foi um mimo que você ganhou de um cliente? Algum elogio nas redes sociais, você ganhou algum presente, você ganhou um café da manhã, um café da tarde reforçado, já ganhou um clim, clim. Me conta aqui, qual foi a experiência que você ganhou? Pode ser um elogio sincero, qual foi? Quero saber.
Tem Clean Personal Cleaner, tem o Denga Pintor, pintor também, hein? Pintor também que limpa direitinho também ganha elogio. E aí, qual foi o elogio que vocês ganharam, né, do cliente? Ou foi um faz-me rir no final do dia, uma quantia a mais, ou o cliente pediu uma pizza para você. Eu vou contar algumas experiências que eu já tive, que pediram, né, meu cliente da engenharia, ele me contou que o cliente falou, olha, essa sua equipe de limpeza é perfeita, eu quero ela em todas as minhas lojas. Então, maravilhoso, né? Também gosto. Já recebi dinheirinhos, que a cliente gostou tanto, que ela me deu aí uma notinha de 100 para mim e para as meninas, também gostei. Que mais? Já tive elogios falando, olha, eu tive que realmente contratar uma empresa para aprender a limpar profissionalmente, mas e aí? Ninguém mais tem um elogio? Não é possível que vocês não receberam um elogio nas redes sociais, o cliente ligou, ou o cliente indicou você. Porque se o cliente indicou você, eu tenho certeza que é porque ele gostou do seu serviço, porque a gente não indica pro inimigo, né? Ah, ninguém indica, gente, vamos combinar? Que ninguém vai te indicar pro inimigo, a gente só indica para os amigos. Então, se de verdade você tá cheio de trabalho, sempre tem indicação, com certeza, muito com certeza, é porque você fez um bom trabalho, certo? E aí, ninguém vai compartilhar comigo a experiência maravilhosa que vocês tiveram com o cliente, do cliente te indicar? De você conseguir comprar seus equipamentos, de tanto cliente que você está tendo? Estamos com um problema aqui de novo. De novo no nosso YouTube. Vamos tentar, né? Não sei o que está acontecendo hoje não, mas está difícil aqui. Vamos continuar aqui nas nossas outras redes, eu vou tentando entrar novamente aqui. E aí, me contem o que é que está acontecendo com vocês, que ninguém quer me dar um depoimento aqui e falar, sério, eu já consegui. Eu já consegui um dinheirinho, já consegui uma indicação. O cliente falou que eu sou excepcional, que eu estou cada vez melhor. E aí, ninguém que está aqui recebeu um elogio desses? Ah, será? Tô vendo aqui que hoje a internet ela tá me dando problemas. Pra gente deixar o pessoal aqui com a live salva no YouTube. Gente, vamos ficar só por aqui mesmo. Tô precisando arrumar mais clientes para comprar maquinário. Olha, é igual quando você quer conquistar alguém, né? Como é que você conquista alguém? Elogiando, né? Fazendo o seu melhor, dando o seu melhor, mostrando o seu melhor. E aí, atende esse cliente como se ele fosse o primeiro e último. E os demais, a mesma coisa, que você vai ter sempre clientes te indicando. Sempre. Isso vai ser, assim, uma rotina na sua vida. Vamos falar sobre o mercado de limpeza? No mercado de limpeza pós-obra especificamente, muita gente pensa que basta fazer o básico bem feito, né? Ah, eu faço o básico. Ai, passou do meu horário? Ai, passou do meu horário? Nossa, vai embora. Imagina! Claro que eu não tô falando pra você ficar trabalhando de graça, certo? Não vou falar isso, que é pra você trabalhar de graça. Porém, é importantíssimo que você dê o seu melhor. Já tivemos bastante indicações por prestarmos os serviços de limpeza com muito profissionalismo e dedicação. Maravilhoso! É isso, a indicação ela vem de onde? Do serviço bem feito. Mas eu vou te contar, assim, algumas verdades, mas uma delas, os clientes não lembram só de quem limpa bem, ele lembra sempre de quem encanta. Limpa bem eu também limpo, mas eu vou encantar. Por quê? Porque o cliente, ele vai ter uma memória afetiva de você, ele vai falar, poxa, aquela pessoa, ela entra aqui, como? Como que ela entra? Feliz, ela entra sorrindo, ela entra de bom humor, ela não é mimizenta, qualquer coisinha reclama, ai, nossa, a senhora não tem isso, tudo reclama, né? Ai, aquela pessoa chata, né? Literalmente. Se você não é essa pessoa, o cliente vai lembrar de você.
Estou fazendo faxina. Semana passada fui num cliente, me viu limpando os revestimentos das paredes e ficou surpreso com minha prática e capricho. E me deu uma gorjeta gorda, adoro. E essa semana estou voltando. Mas é isso, é sobre isso. Por quê? Você, para conseguir isso, você vai ter que se apresentar de maneira como? Como, gente? De maneira profissional. Como é que eu me apresento de maneira profissional? Antes mesmo de chegar ao local. Tem gente que vai trabalhar com top, de shortinho, ou de chinelo e meia, de bermuda, ou decote, ou camiseta furada, e aí o cliente pode te ver na rua, sabia? Ele vai olhar e vai falar, nossa, né? Vai falar, nossa, que situação, né? Pessoa ali toda desgrenhada. Não, você tem que sair de casa bem arrumado. Amo você. Ah, também, ó, coraçãozinho pra você. Vai sair de casa toda desgrenhada. E o que acontece? Quando você tá chegando na casa do cliente, você tá lá de chinelo e meia, de bermuda. Então, assim, não dá. Não tem condições. Então, o que a gente vai fazer? Vai se arrumar, vai se alinhar, sai perfumado dentro de casa primeiro, depois vai pra rua. Agora, o que muda na cabeça do cliente quando ele percebe cuidado nos detalhes? Muda tudo, gente. Muda tudo. Por quê? Se eu tô cuidando bem daquilo que é do cliente, ele vai falar, poxa, olha o capricho que essa pessoa tem pra cuidar do que é meu. Não é? Como se fosse seu ou muito melhor. Então, é importantíssimo a gente ter esse zelo para cuidar dos pertences do cliente. Então, esse cliente até que me deu essa gorjeta foi aqui no Rio, aqui quando eu já estava prestando serviço aqui para Nanda, e eu estava ensinando as meninas ali em loco, né? Vão trabalhar na cliente e eu ensinando. E a gente estava, cada um fazendo uma coisa, e eu falei, bom, eu vou começar a passar enceradeira, porque enquanto vocês vão fazendo outras coisas de vinílico, e ela já tinha observado que ela queria uma atenção especial. E enquanto eu olhava contra a luz ali com a lanterninha do celular, eu não vi que estava tudo perfeito. E ela viu esse cuidado. E é por isso que depois ela me deu o Faz-me Rir. Por quê? Porque eu vejo como se fosse para minha casa. Como é que eu tô jantando ali, eu olho pro teto e eu vejo uma sujeira? Não dá, né? Acabei de fazer uma reforma, então eu quero tudo muito arrumadinho. Então, esse capricho, esse pequeno gesto vai fazer total diferença. Realmente, vestimenta é muito real. Sempre estou uniformizada e com um sorriso no rosto e jamais julgo os outros clientes. Isso mesmo, não pode. A pessoa às vezes chega e fala assim, menina, não te conto. Dona Maria ali, vizinha sua, nossa, casa dela, sujeira, fui limpar lá após obra, nossa, ela nem sabe. E aí começa, ó, falta de ética, falta de educação, falta de respeito, não pode. Por quê? Porque a casa do outro cliente é do outro cliente. A gente entra, muda e sai calada. É assim que a gente deve se comportar, é assim que se comporta um profissional. Hoje na limpeza, enceradeira e aspirador de pó é primordial. É essencial. Se você não tem, como é que você vai atender um cliente e falar, ah, eu sou super profissional. Chega com uma vassoura, com rodo, uma pazinha, chinelão de dedo, hã? Não dá, né? Vamos combinar que não dá? Que essa postura não justifica, né? Não pode. Toda primeira impressão, ela começa antes da limpeza. Então, você chega no cliente, você sai de casa todo, né? Só por Jesus, né? A primeira roupa que acha no guarda-roupa e vai pro cliente, aí ele vai olhar pra você daquele jeito, né? Aí, ah, não, mas eu vou me trocar. Aí você se troca, fica de chinelo e meio, camiseta e uma calça furada. Não dá. Gente, não dá. Então a gente tem que pensar muito na maneira, na vestimenta que a gente tem. Pode ser simples? Claro que pode. Se você está começando, pode ser simples, mas tem que estar uma camiseta bem passada, pelo menos, né? Então, é importantíssimo a gente ter o quê? A gente ter pelo menos uma camiseta da empresa que seja simples, uma calça, um sapato de segurança que você vai trabalhar, né? Vai trabalhar na casa do cliente, você tem que estar bem alinhado. Uma outra coisa importante, muita gente responde no WhatsApp. E aí, belê? Não dá, né, gente? Belê? Não dá.
faz aquele joia, manda carinha, manda figurinha. Tem gente que manda figurinha, tudo figurinha adolescente. Nós somos profissionais, por favor. Você vai mandar figurinha bonitinha, figurinha de oba-oba, você vai mandar para seus amigos, para o teu grupo de amigos, grupo de família. Mas não dá. Ah, já viram, né? E aí, beleza, mano? É nóis. Não, não. Ah, tem alguma coisa contra os mano? Não, claro que não. Mas não é um linguajar para você falar com o teu cliente. A gente tem que ter postura. Ah, vocês acham que isso não acontece? Acontece, já vi muito. Então você tem que responder com o quê? Com educação, com clareza, com prontidão e sem excesso de intimidade, pelo amor de Jesus. Sem, ai linda, oi fofa, e grava um monte de áudio. Ai lindona, tava ocupada, sabe o que aconteceu? É que eu fui levar minha mãe para tirar sangue, depois eu fui levar meu pai para não sei o quê, e conta a sua história pro cliente. Teu cliente não é teu amigo, teu cliente, ele é só teu cliente e ele merece respeito, educação, gentileza. E você vai responder pro WhatsApp o que você combinou com ele de entrega, qual é o seu orçamento, quando que você pode atender. Nada de intimidade, nada de excesso, de conversinha, de figurinha colorida. Imagem de perfil. Tem gente que coloca lá a foto no Insta, né? Uma foto, né? Um decote. Ou braço, sem camisa, homens. Não pode, gente. Tem que ter uma foto decente ali de perfil. Observar muito essa linguagem usada, o tempo de resposta, certo? Então, assim, tudo que vocês vão trabalhar, com quem vocês vão trabalhar, você tem que saber dar respostas educadas, uma linguagem correta. Não dá para você ficar na gíria com o cliente. Ah, mas o cliente fala, mas você é um profissional. Apresentação do teu dia, uniforme limpo, postura, tá utilizando, né, o seu sapatinho de segurança, a tua camiseta. Se não, ai, mas é que hoje tá muito calor, eu vou dar um nó na minha camisa. Não, não vai, por favor. Mantenha a sua postura profissional. Então, tem gente que tá achando que, porque já virou amigo do cliente. Ai, o cliente é meu brother, joga bola comigo. Ele joga bola sem intimidade lá, dentro dali da tua empresa. É formalidade. Não dá para você simplesmente ficar brincando com o cliente ali, com excesso de intimidade, piadinha. Não pode. Porque outras pessoas vão ver teu comportamento e vai falar, poxa, cara, né, não gostei dessa abordagem. Então, coloca seu nome ali na bio do WhatsApp, uma foto nítida com uniforme. Isso já transmite seriedade. Ah, eu não quero pôr uma foto com uniforme, mas não vai colocar uma foto de biquíni também. Entenderam? Não dá. Não vai mulheres colocar foto, né, com um monte de gente. A gente coloca foto lá com amor, beijando na boca, o amor ali grudado. O que eu tenho contra o amor? Nada, acho o amor maravilhoso, mas ali é o teu WhatsApp profissional. As pessoas misturam muito isso e a gente não pode misturar nosso WhatsApp, né, pessoal com o nosso WhatsApp profissional. Então, o cliente vai olhar ali, você que passou, né, coloca tudo ali nos seus status e o mesmo WhatsApp para o cliente. Então, toda a sua vida tá ali. E aí tá vendo que você tá no churrasco domingo o dia todinho, até 10 horas da noite, aí na segunda você fala assim, ai, sabe o que que foi? Não fui aí cumprir, né, não fui levar minha equipe, que meu carro quebrou. Você acha que o cliente não tá vendo lá, olhou todos os seus status, você lá. Não é legal, né? Então, a gente tem que ter essa postura profissional, principalmente nas redes sociais, que hoje é uma vitrine para o mundo, tá? Não é vitrine só aqui para o Brasil, da sua cidade. Ah, e aqui na minha cidade, o pessoal fala da vida dos outros. Não, bem, você tá aqui, TikTok, você tá aqui, Instagram, é mundo. Todo mundo tá vendo o seu comportamento. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado para não manchar a sua reputação profissional. Você pode estar entregando excelência técnica, mas se a experiência for ruim, o cliente não volta. Às vezes é excelência técnica, mas o comportamento é ruim e o cliente não volta. Ah, e o que é um comportamento ruim? Então, vou dar um exemplo. Eu fui uma vez assessorar duas meninas que estavam começando. O que elas fizeram? Entraram para fazer a limpeza do cliente,
Muito bem, não levaram escada, então elas tinham que limpar o vidro. Ah, mas no cliente tem, tranquilo. Eu falei, não, mas você não vai. Não, eu sei onde tá, eu já vi. Foi lá, o cliente não estava na casa, pegou a escada do cliente. Depois ela pegou o pano de chão do cliente, porque ela não tinha levado. Aí também ela foi lá e pegou o produto de limpeza do cliente, ou seja, ela não ofereceu nada e começou a pegar as coisas do cliente para usar na limpeza. E eu orientei, eu falei, isso não é uma postura profissional. Ah, mas depois eu falo para ele, eu falei, não é para você falar, é para você não fazer. Se você passou um orçamento, tem que estar incluso, né, o material de limpeza, todos os acessórios você tem que trazer, porque você não pode simplesmente, é uma invasão você mexer nas coisas do cliente. Jamais você pode ter esse tipo de conduta. Então, o cliente vendo isso, ele não vai gostar e ele não vai indicar você de novo. Ou você ficar falando no telefone muito alto, ou você gritar com teus funcionários na hora da limpeza. Tudo isso é um comportamento. Pode ser a limpeza, a casa ficou maravilhosa, ficou super bem limpa, com técnica, com produto correto, mas a tua postura ali foi horrível. Às vezes o cliente está trabalhando, né? Já o cliente às vezes está trabalhando na casa, pegou um espaço, você está terminando de limpar e está todo mundo gritando, ele não consegue nem trabalhar direito. Então isso não é postura profissional. Agora, você pode incluir no seu serviço fotos ou vídeos rápidos mostrando o andamento e o resultado, mas cuidado com isso. Tem gente que liga a mangueira e fica lá com a mangueira, aquele mundaréu de água. Poxa, a gente tem que pensar em sustentabilidade. Você tá lá gastando aquele monte de água e tá postando achando que tá lindo. Equipe uniformizada, com EPI, mesmo que só apareça nas fotos e nos vídeos. Por que isso, Célia? Porque depois você fala assim, nossa, Célia, eu tava mesmo, todo mundo tava, né, de uniforme bonitinho. Mas depois, o que aconteceu? Molhou o sapato da menina, molhou todo o sapato, a gente ainda não tem bota, a gente tá começando, depois ela tirou, sabe? Tirou, tava seguro ali, ela tirou. Tá certo? Não, não tá. Mas se é a sua realidade, pelo menos não filma. Por quê? Porque às vezes tem situações que você vai precisar. Eu já atolei meu sapato de segurança na lama, que virou um lamaçal, que choveu e a gente teve que sair na chuva. Eu peguei e tirei o sapato para entrar no carro. Eu vou filmar? Claro que não, não vou filmar isso, tá? Então, deixe toda a filmagem o mais profissional possível para você mostrar isso. E você vai corrigindo seus pequenos erros, seus pequenos atos falhos, e você vai melhorando. Mas não fica postando tudo isso. Todo mundo dançando. Imagina, dançando ali na casa do cliente e posta e acha lindo. Desculpa, gente. Isso é profissional. Você pode dançar, você pode subir no palco, maravilhoso. Mas isso é sua vida pessoal, sua vida profissional não pode ser assim. Checklists visuais. Aqui está o rodapé limpo. Aqui está o antes e depois. Então, mostrar isso. Tem gente que fala, ai, ninguém aguenta mais ver isso. Mas a pessoa quer saber se você é competente. Se você tem capacidade técnica para tirar a sujidade de um rodapé, né? Uma tinta esmalte, toda a sujidade. Você tem? Tenho. Então vai lá e faça aquele antes e depois, que sim, você pode deixar anotado ali no feed ou mesmo nos stories, postar de vez em quando. Organização de produtos, panos, equipamentos. Se o engenheiro ou o cliente for visitar a obra, isso, gente, tem um peso. Aí você chega naquela obra, você olha, você fala, Deus amado, o que aconteceu aqui? Aconteceu que cada um foi usando, foi jogando num canto, e é produto aberto, e é balde com produto que você nem sabe mais qual é, se é um ácido, se é um alcalino, se é um neutro, e vai deixando aquela bagunça. Eu vou limpando por espaço e vou deixando lá. Chegou o almoço, todo mundo abandona tudo que tá do jeito que tá, então fica aquela bagunça. Essa falta de organização, isso é muito ruim para tua imagem, inclusive para tua empresa. Comunicação rápida e objetiva no WhatsApp, né? Sem erros de ortografia. Hoje tá na moda, muito na moda, todo mundo escrever. Tudo bem? Então é TD, bem. Você, VC. Não sei o que, tudo porque é PQ. Tudo encurtado. Então, assim, uma frase fica desse tamaninho. É bom? Não é. Por quê? O cliente, ele gosta de ser tratado com respeito à educação. Então, assim, é uma linguagem
fácil, é uma linguagem rápida, mas sem erros de ortografia. Ai, Célia, mas eu não estudei direito, eu não fui para a escola. Não tem problema. Coloque em algum lugar e corrija. Vá ver, dá erros lá, o próprio corretor corrige hoje, né? Frases educadas, linguagem profissional, boa tarde, senhor, senhora. Isso ainda não caiu de moda, gente, não saiu de moda de jeito nenhum, tá? Não tá em desuso. Educação e linguagem profissional não é desuso. Por quê? Porque a gente é profissional, a gente não é amigo do cliente, a gente não é íntimo do cliente. Então tem gente que mistura muito. Nossa, dona fulana fala que eu sou da família. Não, não é da família. Se você fosse da família, você ia receber toda a herança que a sua cliente tem. Você não vai receber, tá? Você não vai ter lá as casas que ela tem, nem os carros, nem vai receber a aposentadoria dela. É uma relação profissional. Ah, eu vou só avisar a cliente, o carro quebrou. Como se fosse assim. O cliente, ele tem data para entregar. Ele tem data para entregar a loja, ele tem data para receber mercadoria. Na casa dele, por exemplo, ele tem que mudar porque ele tem que entregar o outro imóvel. Então, a gente tem que ter responsabilidade com os prazos. Se o cliente marcou com você 5 dias, ele está contando com a entrega de outro imóvel. Olha quanta coisa envolvida que tem e você só liga e fala, ah, sabe o que é? Hoje eu não vou não. Não deu aqui, tô com um probleminha. Não pode. Se você marcou com o cliente, você vai ter que, mas assim, resolver todos os seus problemas antecipadamente para atender esse cliente. Entregar tudo limpo e zerado de resíduos visuais. O que são resíduos visuais? Gente, resíduos visuais é você não olhar contra a luz e ver aquele corredor de excesso de rejunte, aquele monte de silicone na janela. Dá? Não, não dá. Por quê? Porque a gente faz um serviço bem feito. Sem poeira escondida, marcas de pé, fita isolante, fita do pintor, aquelas fitas, né, que eles colocam para pintura. Quando você vai ver do lado de fora, não tira a fita. Ah, quem tira a fita? Você chegou por último, tira a fita. Inclui lá no seu orçamento e vai ser feliz. Entrega uma limpeza impecável para esse cliente, para ele poder te indicar, para ele poder chamar você de novo. É assim que a gente mantém clientes. Se não, ele vai falar, poxa, fez um serviço bem mal feito aqui, não tem condições. Eu visitei essa semana uma cliente aqui no Rio de Janeiro, né? Fui com o pessoal, tava com o piso bem sujo e a cliente, para minha surpresa, ela falou que ela chamou. Então, infelizmente, ela teve que chamar pela segunda vez e ainda ficou resíduo. Por quê? Porque entrega um serviço correndo. Ah, eu tenho que fazer 3 serviços num dia. Não existe isso. Você tem que se dedicar àquele cliente. Por isso que a gente faz uma vistoria prévia, faz todo um atendimento com qualidade, né? Um atendimento profissional, para que não entregue um serviço assim. E agora ela chamou a empresa que eu estou e agora a gente vai entregar um serviço de excelência. Então, sempre vai estar na obra, a gente sabe disso. O cliente, ele não quer estar na obra, ele não quer ver, tenha. E se você olha para esse cliente, tá tudo organizado, você chega até esse cliente, o seu supervisor, seja quem for que estiver na sua empresa, na frente da empresa, à frente da empresa, vai dizer, poxa, eu tô aqui terminando a sua sala, o senhor quer me acompanhar? Já entreguei outros cômodos, eu já tirei fotos, não sei se a senhora teve oportunidade de ver. Então, é um outro atendimento. Isso tudo vai deixar o cliente tranquilo, porque ele já está super ansioso. Se ele tem que mudar num prazo curto, você está limpando. Então, assim, dá atenção para esse cliente com cuidado, faz uma padronização, faz sempre bem feito, com a mesma linguagem. E isso é o que faz esse cliente te indicar de novo. E ele não vai chorar. Ai, porque tá muito caro, porque eu não vou conseguir te pagar. Não vai ter isso. Sabe por quê? Porque o cliente, ele tem a necessidade do seu serviço, mas tem que ser um serviço bem feito, né? E se o seu serviço é bem feito, esquece. Ele não chama outro, tá? Tem cliente que nem entra no ambiente, mas repara no cuidado com os sapatos, nos panos organizados, no silêncio da equipe. Não é silêncio todo mundo mudo, conversa, mas conversa baixo. Não é aquela algazarra, aquela música super alta que parece boate, né?
Nossa, o que está acontecendo aqui na minha casa? A casa é dele, a gente não pode esquecer que o imóvel é do cliente, não é nosso. Então a gente respeita o espaço do cliente. Porque na limpeza pós-obra, o que encanta, gente, não é um bilhetinho, é a entrega limpa, documentada, sem necessidade de retrabalho. O que o cliente quer? Ele quer isso. Ele quer o que ninguém hoje oferece, o que poucas empresas oferecem. Todo mundo fala, eu faço limpeza, mas limpeza de alto padrão, ninguém faz. Quer entregar? Correndo, na correria, de qualquer jeito, na bagunça, na desorganização. E como é que eu entrego uma experiência inesquecível? Mas aquela inesquecível de verdade, que ele vai olhar para você e vai falar assim, nossa, a Célia... A Célia tem a empresa lá que ela faz assim um serviço de excelência. Mostra os ambientes finalizados com comentários do tipo: aqui foi feita a remoção de respingos de tinta, higienização dos rodapés, limpeza dos vidros, limpeza das esquadrias. Nós passamos o espelhador eletrostático na sua parede e esse foi o resultado final. Gostou? Não tem como a cliente falar assim, ai, não gostei. Nossa, maravilhoso, aqueles respingos de tinta, achei que nem fosse sair. Saiu. Pode ser em vídeo, pode ser em sequência de fotos organizadas. É bom você ter? Claro que é. Você pode mandar para o cliente, mas para você também ter um banco de dados dos clientes que você atende. Se o cliente não permitir que você poste, tudo bem também, mas você vai ter para você falar, olha a evolução da minha empresa, olha como que eu consigo atender esses clientes. Valoriza muito para o cliente que não está no local e precisa comprovar para terceiros, que seja para o próprio cliente, para o engenheiro, para o síndico, para o arquiteto, que às vezes ele paga alguém para administrar. Então você vai ter essa comunicação com essa pessoa. Se não tiver lá, você vai ter todas as fotos. Vai ser muito mais fácil mostrando as fotos que ficar falando, né? Ambiente organizado até nos mínimos detalhes, porque a gente pensa em quê? A gente pensa em tudo. Todas as janelas fechadas, luzes apagadas, chão seco, zero vestígio de obra ou de limpeza. Por que eu friso que o chão tá seco? Porque às vezes você acha que o chão tá limpo. Aí você tira a foto, tudo com o chão molhado. Só que, para que seca, tá todo manchado. Pode ser por falta de produto, pode ser por excesso de produto, pode ser porque não passou enceradeira direito, pode ser que tenha respingo de tinta. Então é importantíssimo você entregar com zero vestígios, certo? É importantíssimo. Qualquer sujidade de obra não pode haver nesse espaço. Sinalização de limpeza concluída ou área pronta para uso, sabe? Plaquinha, etiqueta, tudo isso é importante. Você colocar isso no local, porque o cliente algo que construtoras amam, mas não é só a construtora, o cliente final também ama. Se você está começando, o cliente final vai amar esse cuidado. Isso é como se fosse a sua assinatura. Ou melhor, a assinatura da sua empresa, a sua marca registrada. Entrega dentro do prazo combinado. Isso, gente, é maravilhoso, né? O que ninguém cumpre hoje. É muito difícil você conseguir, entregar no prazo. Por quê? Porque sempre tem uma desculpa. Profissional não dá desculpa. Profissional, ele faz o quê? O bom profissional, ele resolve problemas, ele não dá desculpa, tá? Então, importantíssimo, entregar no prazo. Pontualidade é um diferencial raríssimo na limpeza pós-obra. Enviar um serviço finalizado com horário e breve resumo passa confiança. Você vai me entregar na sexta-feira? Eu vou. Na sexta mesmo, você entrega? Entrego. Se eu não for entregar, eu vou dizer, olha, eu preciso de um prazo maior, mas eu aviso o cliente com antecedência. O que é prioridade? Existe essa negociação também para você, o cliente confiar em você. Fotos profissionais com portfólio. Sempre que possível, fotografe o resultado final com autorização, claro, do cliente. E use nas redes sociais com legenda técnica. E aí você coloca uma foto bonita, o antes ou depois, ou uma galeria de fotos de como estava e de como ficou. E isso vai servir para os seus próximos clientes. Não coloque foto dos seus colaboradores agachados. Não é legal. Por que não é legal? Porque você expõe a pessoa que está trabalhando, certo? Agora, você vai colocar foto
que importa mesmo é a foto do revestimento que estava muito sujo e agora tá limpo, do vidro que estava muito empoeirado, cheio de tinta e agora tá limpo, impecável, certo? Entrega de limpeza pós-obra em apartamento, por exemplo, né, com foco em vidros, em rejuntes, em porcelanato, e às vezes você vai limpar esse apartamento e ele tá assim lotado de todo tipo de poeira. E a pessoa fala assim, mas será que limpa? E aí você entrega o resultado, você fala, limpa. Por quê? Isso vai passar autoridade, vai atrair novos clientes, sem colocar a sua imagem ali, tendo que ficar esfregando e passando. Você só vai mostrar que você não está ensinando, você está mostrando um resultado para que outros clientes te contratem, certo? Você vai encantar os antigos que vão se sentir valorizados também por estarem ali na sua rede social, mas tem que ser profissional. Não pode ser de qualquer jeito, né? Não pode ser fazendo cantorias, não pode ser esbanjando água, gastando produto à toa. Lembrem-se, tem que ser profissional. Organização na retirada da equipe dos materiais. Como que a gente organiza, né? Eu pego um monte de balde sujo com resto de água. Na hora de ir embora parece que assim, vai acabar o mundo. Todo mundo quer catar um monte de balde, resto de água e pano sujo com fibra e coloca tudo de qualquer jeito e vai. Não, gente, não dá. Não tem condições. Ao invés de deixar tudo muito limpo, deixa o resíduo, né? Lixo de banheiro que foi usado, deixa sujo. A comida que comeu na obra, deixa ali dentro do cliente, não tira. Então, isso tudo é avaliado pelo cliente. É muito chato você deixar resíduo da sujidade, da sujeira que a sua equipe mesmo produziu. Então, você tem que deixar os baldes organizados, lavados, panos torcidos, para depois ser lavado. Você vai deixar as fibras lavadas dentro de um outro recipiente, organizado, certo? Próximo à porta, que assim o pessoal vem terminando e carrega o carro e vai embora. A saída da equipe deve ser tão limpa quanto a entrega. Tem gente que não pensa nisso, sai de qualquer jeito, aí coloca a roupa para ir embora, aí coloca, né, aqueles shorts minúsculos ou vestidos decotados, cada um de um jeito. Não, não pode. Tem que ter um combinado com a sua equipe. Por quê? Porque é essa postura profissional que o cliente espera. Profissionalismo na limpeza pós-obra é quando o cliente chega, olha e pensa, não preciso fazer mais nada aqui e vou desfrutar da minha casa. Isso é um encantamento técnico. Ele está encantado com a sua empresa, ele está encantado com os seus funcionários, ele está encantado com a sua postura e você não pode decepcionar esse cliente, porque você depende dele. Você depende ele fazer o quê? Você depende dele indicar você. E ele vai falar, poxa, foi o melhor investimento que eu fiz. Esse foi um cliente que eu fiz um apartamento, ela comprou um apartamento decorado, então ele tinha móveis, ele tinha tudo, né? E a gente fez essa limpeza. E eu cheguei a falar para essa cliente, falei, olha, tá muito difícil de tirar a textura, porque depois que eu fui embora e fiz o orçamento, voltaram lá e fizeram uma pintura em cima. Então eu falei para ela, ela falou, não, você já me passou o orçamento, não cabe nenhum real a mais. Eu falei, não tem problema, eu vou entregar do mesmo jeito. E fiz o meu melhor e limpei com todas as meninas. No último dia, era 8 horas da noite, ela viu que a gente não... Vocês não querem parar para comer? Não, a gente não vai parar, a gente vai terminar. Terminamos a limpeza, tudo, o marido chegou com ela e ele começou a olhar, daí ele olhou para mim, daí eu falei assim... Ele falou, tá cansada? Eu falei, eu tô cansada. Aí ele falou... Eu falei, o senhor gostou? Aí ele ficou parado, eu falei, não, fala pelo menos que gostou, porque a gente tá bem cansada. Daí ele falou, não, eu tô sem palavras, porque ficou tão maravilhoso, porque é assim, eu posso dizer pra você com toda certeza, foi o melhor investimento que eu fiz aqui. Ainda ele afirmou, ele falou, olha, não foi um investimento de tudo que eu já fiz aqui, de marcenaria, de móveis, o melhor investimento foi essa limpeza, porque ficou tudo tão perfeito, que a gente foi tirando geladeira do lugar, lavadora, porque ele comprou o apartamento decorado, com todos os móveis. E então a gente
terminou assim, ele falou assim, vocês querem uma pizza ou um lanche? E as meninas todas assim, não, a gente não quer. Não, vocês querem, o que vocês querem? Ele foi, comprou lanche pra gente, maravilhoso, Coca-Cola, comprou tudo, me chamou no canto, falou, olha, eu posso dar um dinheiro pras meninas? Falei, claro, deu pras meninas e pra mim ele depositou uma quantia considerável a mais, porque realmente ela, no final de tudo, ela viu que deu muito mais trabalho do que a gente imaginou, até do que eu imaginei. Enfim, um cliente que me indicou para outras, que ficou muito satisfeito. Então, isso é ser profissional. A gente, o tempo todo, às vezes, eu podia ter voltado no dia seguinte, mas eu falei, eu prefiro ficar um pouco mais. A senhora se incomoda? Não. As meninas também? Não. Então, a gente vai finalizar. Isso é entregar um serviço maravilhoso. E depois que a limpeza acaba, o relacionamento com o cliente, ele pode estar só começando. Por quê? Eu posso fazer um checklist de pós-venda, enviar fotos do antes e depois se o cliente quiser. Eu posso pedir um feedback para ele, falar, olha, que bom que a senhora gostou. Nesse caso aqui, ela mesma deu. Nossa, fiquei muito satisfeita, tem vários apartamentos aqui, eu vou te indicar. Ela vai incentivar os amigos a fecharem comigo, certo? E ela vai salvar o contato da gente para novos trabalhos. E isso acontece comigo há muito tempo, porque os clientes, eles gostam bastante do que a gente entrega. E muitas vezes eles pedem, olha, eu preciso que você me fale de novo aquele produto que é para manutenção. Então você passa a ser uma referência para o cliente. Quando o amigo dele for construir ou reformar, ele vai fazer o quê? Ele vai indicar você. Agora me conta aqui nos comentários se você já fez algo especial que o cliente falou, uau! Ou já recebeu mesmo elogio, já que vocês estavam tão tímidos no começo. Quem sabe agora vocês me contam. Se parecia tão simples, mas o cliente falou assim, realmente fez toda a diferença a sua limpeza. Já trabalhei com pintura em Campinas, no Paulista. Ah, você é pintor, eu gosto dos pintores. Gosto do pintor que deixa aquele monte de respingo de tinta para eu limpar. É esse pintor que eu gosto. Por quê, gente? Porque é o meu trabalho. Eu gosto de tirar a sujidade, né, dos espaços. Então, todos os pintores são bem-vindos. E aí, alguém aqui, não vai ter ninguém que vai me contar? Poxa, vai falar assim, eu recebi um elogio, o cliente gostou, falou que vai me indicar. Eu mesma vi que eu entreguei o meu melhor e foi um desafio, e foi um desafio que eu consegui vencer. Alguém? Não é possível que não tenha ninguém aqui nessa live que vai me contar isso. Mas, essa semana uma arquiteta marcou a minha empresa no Instagram dela. Nossa, isso é maravilhoso. Se marcou no Instagram, significa que está fazendo um bom trabalho, certo? Eu recebi elogios, sim. Parabéns. Porque se a gente está dando o nosso melhor, não tem porquê o cliente não elogiar, não tem porquê o cliente não indicar. Vocês concordam? É quando a gente dá o nosso, pega todas essas informações que eu passei agora, passo a passo, começa a se dedicar, começa a fazer mudanças na sua empresa, que eu tenho certeza que em breve você vai ter muitos clientes, muitos elogios, vai faturar mais e em breve vai virar o meu aluno, vai virar um aluno Obra Mais Limpa. Pensou? Ai, que orgulho! Pessoal, por hoje é só, tá? Em breve nós vamos falar aí do 3º seminário Obra Mais Limpa, nós vamos convidar todos vocês. Em breve muitas novidades, não esqueçam, né? Isso vai ser maravilhoso, nós vamos ter 3 dias de eventos, nós vamos falar bastante sobre limpeza pós-obra na prática. E quem sabe, né, você vai estar lá comigo nesse seminário, por que não? Vamos encerrar essa live e toda terça-feira às 20h20 nas redes sociais, ao vivo, e depois fica gravado para vocês. Uma ótima noite a todos e até a próxima.